Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli hoje com uma arte diferente, né? Já vou começar aqui o nosso convite para o nosso Dicas Finais do TJ São Paulo. Vou fazer esse encontro com vocês aqui pelo meu canal do YouTube na próxima quinta-feira, dia 22, ali dias antes da prova, né? Então é o momento de você ouvir o que eu tenho para falar nessa sessão descarrego e chegar com tudo aí para a sua prova e para que, se tudo der certo, a gente fechar essas 4 questõezinhas de atualidades. Tudo bem? Então fica o convite, Dicas Finais TJ Interior, agora na próxima quinta-feira no meu canal do YouTube. Compartilha esse vídeo, vamos levar essa ideia aí, espalha para o pessoal conseguir assistir essa aula. Eu sei que você não queria que seu concorrente acertasse a questão, mas enfim, vamos estabelecer uma grande corrente do bem. Tudo bem? Hoje a dica é extremamente importante, galera. Vamos falar aí nada mais, nada menos do que o grande país no sentido de questões da VUNESP e ainda mais quando a gente trata de TJ. Venezuela. Obviamente que os acontecimentos nesse país que vive uma crise política, econômica, social são intensos, são variados e aqui eu vou selecionar algumas pautas para citar e descrever brevemente. Tudo bem? Começo aí com uma decisão recente do início de 2018, mais um aumento no salário mínimo de 40% por parte do governo de Nicolás Maduro, um país que vive uma escassez de produtos básicos. O próprio Maduro ordenou no início do ano que se voltassem nos mercados os preços do mês anterior, dentro de um país que é consumido por um processo inflacionário, e isso certamente pesa no bolso. Inflação na Venezuela que ficou acima dos 2.600%, segundo o próprio parlamento, isso no ano de 2017. Então a gente percebe aí como vivencia uma crise aguda. Chama atenção ainda para a antecipação da eleição, daquela na qual o próprio Nicolás Maduro tentará mais uma reeleição. Então essa eleição habitualmente acontecia no mês de dezembro, foi inicialmente antecipada para abril e agora ficou aí para a primeira quinzena de maio. A oposição tem uma forte dificuldade de interagir nesse processo eleitoral, já solicitou até que a ONU não estabeleça aí, não envie nenhuma repartição, nenhuma entidade, nenhum representante, porque isso legitimaria o processo fraudulento que tende a se desenhar. Essa antecipação da eleição foi condenada pela comunidade internacional, então isso foi visto como uma medida, mais uma medida antidemocrática. Lembre-se, Venezuela suspensa do Mercosul por não cumprir os protocolos de adesão e por ruptura da ordem democrática. O Mercosul suspendeu os direitos políticos da Venezuela quando a Assembleia Constituinte, totalmente ligada a Nicolás Maduro, assumiu as funções do parlamento. E lembra aí que o parlamento é de maioria anti-Maduro, a gente fala aí anti-chavista. Tudo bem, gente? Ponto importante ainda, a primeira moeda virtual estatal é o Petro. O Petros, da Venezuela aí foi encabeçada por Nicolás Maduro numa era de bitcoins, então criou o El Petro, fez uma injeção e isso deve criar um fomento nesse segmento que, para Maduro, estimularia a economia. Outro ponto de destaque envolvendo a Venezuela é o caso do Oscar Pérez, o ex-piloto que acabou sendo morto, para muitos um herói, para outros não passava de um terrorista que promoveu a subversão ao regime de Nicolás Maduro. Lembra aí que no ano passado ele atentou contra prédios públicos, atirando em ministério, lançando granadas. Desde então se tornou um dos procurados, no caso inclusive pela acusação de terrorismo. Foi capturado e a sua morte foi confirmada pelo governo da Venezuela no início de 2018. Até circulou aí vídeo no Instagram que ele teria se rendido, mas mesmo assim foi metralhado. Ainda que no atestado de óbito tenha sido lá constatado um único tiro. Enfim, cobraria aí talvez o nome Oscar Pérez, maldade, mas a banca faz isso, ou então por que ele era considerado aí foragido da justiça, no caso por ter atentado contra prédios públicos em Caracas. Para muitos ele era o grande herói, aí salvaria o país desse regime ditatorial. Regime ditatorial que foi transcrito na primeira live do Nicolás Maduro no Face, ele fez isso em janeiro e muita gente chamou ele lá de ditador e assassino.
repressão aos veículos de comunicação, né, fechamento da imprensa, a imprensa da oposição, perseguição dos opositores, enfim, essa dificuldade de garantir a participação saudável e harmoniosa da oposição no pleito eleitoral, tudo isso cria barreiras ainda maiores. Chama atenção ainda para o fato de que a Venezuela se envolveu em desgaste diplomático com Canadá, Espanha e Brasil. Na ocasião, declarou embaixadores personas não grata, o que no mundo da diplomacia gera uma expulsão automática. Os países agiram de modo recíproco. Chama atenção para o caso brasileiro, né, que envolveu o embaixador Rui Pereira, que foi declarado persona não grata. Tudo nasce de uma nota do governo federal, governo do Brasil, criticando decisões de Nicolás Maduro. Lembra aí que o Maduro não legitima Michel Temer, ele trata o impeachment da ex-presidente como um golpe. Então isso aí colabora para o entendimento da questão e para o desdobramento desse desgaste diplomático. O Brasil agiu de modo recíproco. A União Europeia aplicou sanções à Venezuela, assim como os Estados Unidos têm feito. E a resposta da Venezuela foi declarar o embaixador da Espanha persona não grata. E um indivíduo, um canadense, né, representante do governo, a gente até tem uma dualidade em tratá-lo como embaixador, enfim, mas ele atuava na área comercial, ele também foi expulso. No caso, a justificativa seria a intromissão nos assuntos do país da Venezuela. Beleza, gente? Outro ponto importante que eu destacaria aqui foi questão recente da VUNESP, daquele brasileiro ativista de uma ONG que mobiliza para a causa da fome de crianças no país, que teria arquitetado sua prisão, foi preso, contou lá que sofreu dentro do país, também foi preso no momento de desgaste diplomático entre as nações. Isso criou a expulsão, né? Ele acabou sendo expulso da Venezuela, foi lá para os Estados Unidos, onde ele mora, e aí gravou uma entrevista falando que, na verdade, o grande objetivo era promover a ONG, né? Levar o tema, despertar aí esse tipo de debate. Para fechar, o vídeo já ficou extenso, Venezuela é muito grande, vai ter uma questão na sua prova, depois volta para me contar. Ano passado, nas eleições para governadores, o governo local, das 23 possibilidades, o governo de Nicolás Maduro venceu em 18. Para muitos também uma eleição marcada por fraudes. Enfim, gente, tem muita coisa para falar, tem muito recorte da Venezuela. É muito provável que a Venezuela, assim como a Coreia do Norte, esteja aí na sua prova, se a VUNESP seguir a sua linha de raciocínio. Tudo bem? Lembra que ela está suspensa do Mercosul, Mercado Comum do Sul, que hoje tem Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, Bolívia em processo de integração e a Venezuela suspensa. Fico aqui, na verdade, eu vou até mais uma vez jogar para vocês. Não esquece do Dicas Finais, compartilha com seu colega. Amanhã tem mais um vídeo dica aqui, mas já marca na sua agenda, tenho que assistir essa aula com o professor Rodolfo Gracioli, que a gente vai falar dos temas da sua prova. Valeu, beijo, fui!